Senhoras e senhores, muito bem-vindos, bom dia a todos. Quero felicitar aí as mulheres pelo nosso dia, parabéns para todas. Todos os dias é o nosso dia, né? Hoje é um dia especial. Então, bem-vindos ao nosso mais um encontro regional, promovido pela Prefeitura de São Paulo e a Secretaria de Licenciamento e Urbanismo, em parceria com a nossa sociedade civil. Como parte do processo preparatório para a 8ª Conferência Municipal da cidade de São Paulo. A organização dessa conferência está sob a responsabilidade da comissão organizadora, composta por representantes do poder público e da sociedade civil. Com o objetivo de ampliar as discussões para toda a cidade, a comissão organizadora estruturou os encontros regionais, que servirão para fomentar o debate e consolidar propostas que serão apresentadas na 8ª Conferência Municipal da cidade de São Paulo. Ao todo, serão 15 encontros, realizados ao longo de 9 sábados, entre fevereiro e abril de 2025, abrangendo os nossos 96 distritos. Os encontros regionais representam uma etapa fundamental desse processo democrático, oferecendo à população um esforço de participação ativa na construção de uma sociedade sustentável e socialmente justa. Durante as reuniões, os participantes serão divididos em grupos de trabalho para debater 4 temas estratégicos: habitação, mobilidade, meio ambiente, mudança climática e gestão democrática. Os temas foram definidos pela comissão organizadora da conferência, garantindo que os debates sejam alinhados às principais demandas urbanas da cidade. Durante o encontro, teremos a oportunidade de aprofundar essas discussões e formular propostas concretas que serão sistematizadas e apresentadas na 8ª Conferência Municipal da cidade de São Paulo, marcada para os dias 26 e 27 de abril de 2025. Nessa ocasião, serão eleitos delegados e delegadas que representarão o município na Conferência Estadual das Cidades do Estado de São Paulo. Antes de passar a palavra à senhora secretária e presidente da comissão organizadora, eu agradeço a presença do Comercial Esporte Clube, clube de futebol, que trouxe os meninos aqui. Muito bem-vindos, meninos. Uma ideia bastante interessante, né? Trazer os jovens para discutir política. Parabéns. A Lília Andrade, da Suma Uma Paz. E o presidente do Sim Saúde São Paulo, Sr. Jefferson Caproni. Passo a palavra para a senhora secretária e cumprimento também nossa secretária adjunta, Júlia Gereissati. Com a palavra, a doutora Elizabeth França. Pessoal, bom dia. Estamos aqui já no 6º encontro regional, então agradeço a presença de todos os moradores aqui do Campo Limpo. Vocês vão discutir, tem uma meninada aí, vocês podem reivindicar mais áreas de esporte, mais piscinas, campos de futebol, enfim, tudo aquilo que o Campo Limpo precisa para melhorar as suas condições de vida, de bairro e participar da cidade de São Paulo como um bairro inclusivo. É super importante os encontros regionais, como a Sueli mencionou, porque é daqui que vão sair as propostas para o encontro, para a conferência em abril. E queria aproveitar a oportunidade para agradecer a todo o pessoal aqui da SMU, da pessoa do Ricardo e da Sueli, que são guerreiros, todos os sábados, de manhã e de tarde, fazendo conferência. Mas o resultado, na minha opinião, está sendo ótimo. A gente já apresentou no Conselho Municipal de Política Urbana, já tivemos lá mais de 600 pessoas que participaram dos encontros anteriores. Então, boa reunião para todos nós e ótimas propostas para o Campo Limpo. Agradecemos o apoio e as palavras da senhora secretária, doutora Elizabeth França.
E dando continuidade, eu passo a palavra para a senhora Heloíse, que é representante da sociedade civil. Oi, bom dia para todos. Muito obrigada por estarem aqui, prestigiando. Eu queria só complementar aqui a fala da senhora secretária, dizendo a respeito de uma questão que foi muito debatida dentro da comissão organizadora, que foi a importância da gente fazer esses encontros regionais para que desse acesso à população, que é quem mais sabe o que está acontecendo no seu bairro, no seu distrito, enfim. Então, nós estamos aqui todos organizados para ouvir o que vocês têm, o que vocês sabem, o que está funcionando, o que não funciona, as propostas, as ideias, e é isso que vai construir essa cidade. É a partir de vocês. E eu sei que tem aqueles que falam mais e os que são mais recatados, mas nós queremos ouvir todos e todas as ideias. É muito importante. Muito obrigado por estarem aqui. Um bom trabalho para todos nós. Obrigada. Agradecemos, então, a palavra da senhora Heloíse, que faz parte da comissão organizadora. Então, ressaltamos que a 8ª Conferência Municipal da cidade de São Paulo é organizada por uma comissão organizadora, formada por 25 membros e seus respectivos suplentes. A senhora secretária Elizabeth França é a nossa presidente. Nós temos 11 representantes do poder público e 14 representantes da sociedade civil. Portanto, é uma gestão bastante equilibrada. Tudo que nós decidimos para a 8ª Conferência da cidade é aprovado e depois colocado em prática por essa comissão. Entre as atribuições da comissão organizadora, existe a responsabilidade de definir o modelo da conferência municipal, os critérios de participação, a programação e o processo da eleição dos delegados. Na próxima terça-feira, nós teremos a nossa reunião com a comissão organizadora, onde nós vamos já definir, algumas pessoas já me perguntaram aqui, como é que é a eleição, como é que vai ser, enfim. Nós vamos definir, né, como é que vai ser a caminhada, e aí nós vamos divulgar na imprensa todo o procedimento, para quem quer ser delegado, quem vai poder votar, como é que vai funcionar. O que nós podemos adiantar, que isso acontecerá nos dias 26 e 27 de abril. Os delegados eleitos dia 26 e dia 27, né, no domingo, eles irão representar o município de São Paulo na conferência estadual, onde lá serão eleitos delegados que irão representar o estado de São Paulo lá em Brasília. Então, o Brasil todo está passando por esse processo que nós estamos fazendo aqui em São Paulo. Claro que algumas cidades menores não têm os encontros regionais, mas como São Paulo é muito grande, como a Heloísa colocou, como a secretária colocou, os encontros regionais foi uma opção da comissão para trazer o poder público próximo a vocês, para vocês poderem participar. Agora eu vou passar a palavra aqui para o Ricardo, e ele vai... Não, agora tem o vídeo, né? Você pode soltar o vídeo, por gentileza? Tem um vídeo bastante explicativo sobre a conferência. São Paulo se prepara para um grande evento que vai definir seu futuro. A 8ª Conferência da Cidade. Um momento único de participação e transformação coletiva. O que é a Conferência da Cidade? A Conferência da Cidade reúne representantes do poder público, sociedade civil e cidadãos para debater e propor soluções que tornem São Paulo uma cidade mais justa, sustentável e acessível para todos. Previstas no Estatuto da Cidade, as conferências acontecem em diferentes níveis: municipal, estadual e nacional, com o objetivo de garantir a gestão democrática e melhorar a qualidade de vida nas cidades.
Hoje, aqui, você poderá opinar e propor ideias sobre temas essenciais para o futuro de São Paulo, como mobilidade. Quais são as ações mais importantes para um transporte público eficiente, para rotas acessíveis e o desenvolvimento local? Como melhorar a mobilidade urbana? Você poderá propor ideias sobre como priorizar o pedestre e promover a mobilidade sustentável. Meio ambiente e mudanças climáticas. Você poderá contribuir sobre como ampliar as áreas verdes, melhorar o manejo de resíduos sólidos, garantir a segurança hídrica e investir em soluções de drenagem urbana. Afinal, cuidar do meio ambiente é cuidar do nosso futuro. Habitação. A habitação também é um desafio urgente. Você poderá discutir urbanização de assentamentos e regularização fundiária. Além disso, colocar em pauta gestão de riscos e ações para garantir habitação digna. Gestão democrática. Mas nada disso acontece sem uma gestão democrática. Você poderá propor ideias para ampliar a participação social, o monitoramento das políticas públicas e novas estratégias para fomentar a economia criativa e a cultura em nossa cidade, de regional a nacional. Todas as propostas recebidas aqui hoje serão sistematizadas e levadas à 8ª Conferência da Cidade de São Paulo. Lá, essas ideias serão debatidas e transformadas em um relatório, que seguirá para a Conferência Estadual e depois para a Nacional. Vamos entender melhor como funciona cada etapa? Antes da 8ª Conferência da Cidade de São Paulo, a cidade definiu a realização dos encontros regionais. São encontros organizados de forma regionalizada para ouvir todas as áreas da cidade e a especificidade de cada região. É a chance de garantir que as necessidades e prioridades de toda a cidade sejam levadas adiante. A Conferência Municipal é o momento das cidades debaterem e construírem propostas que atendam às suas reais necessidades. Aqui, também são eleitos os delegados que representarão as soluções locais nas etapas estadual e nacional. Os delegados eleitos nas conferências municipais se reunirão na conferência estadual para debater e consolidar propostas que refletem as realidades locais, para formar o relatório estadual, que será levado à Conferência Nacional. A Conferência Nacional reúne os representantes dos estados para discutir os grandes desafios urbanos do país e definir diretrizes para o desenvolvimento das cidades. A 8ª Conferência da Cidade de São Paulo é um grande momento de participação e construção coletiva. Além de discutir os principais temas, é nela que serão eleitos os delegados que representarão a cidade nas próximas etapas. São Paulo é de todos nós. E a conferência é a chance de você participar ativamente da construção de um futuro melhor para a nossa cidade. Não deixe de fazer a sua parte. Participe! Muito bem, é bastante explicativo, né, esse vídeo. Quem tiver interesse, entrar no nosso site, 8ª Conferência da Cidade de São Paulo, e lá tem todas as informações que vocês irão precisar, todas. Inclusive tem um vídeo também. É bastante informativo o nosso site. Agora eu vou passar a palavra para o Ricardo, que ele vai explicar um pouquinho para vocês como é que vai ser a dinâmica dos nossos grupos de trabalho. Bom dia. Bem rapidamente, como a gente está um pouquinho adiantado com a hora, a Conferência Municipal, a 8ª Conferência Municipal da Cidade de São Paulo está prevista para o dia 26 e 27 de abril. Porém, aqui para a gente aqui do Campo Limpo, ela começa hoje. Ela começa hoje com esse debate, onde nós vamos tirar algumas propostas para a nossa cidade, propostas para a gente construir uma política nacional para as cidades e o convite para vocês participarem da 8ª Conferência e, quem se interessar, se candidatar como delegado no dia.
lá no dia 26 e 27. Então, hoje é a semente, hoje é o primeiro passo para a conferência em abril. E aí, lá no dia da conferência, nós vamos eleger 270 delegados, de acordo com os segmentos da sociedade, poder público, trabalhadores sindicais, empresas, movimentos populares, entidades, profissionais, academia de pesquisa e organizações não governamentais. Hoje, qual que é a nossa tarefa hoje? Então, a gente tem essa primeira abertura e agora nós vamos nos reunir em grupos de trabalho. Nós aqui da comissão organizadora definimos 4 grandes temas principais para os encontros regionais: mobilidade, meio ambiente, mudanças climáticas, habitação e gestão democrática. Então, os grupos de trabalho, eles vão se organizar a partir desses 4 temas. Voltando aqui, a gente vai se dividir em grupo, de acordo com cada tema. Então, quem tiver interesse por habitação vai ficar aqui no auditório. Quem tiver interesse em debater mudanças climáticas, gestão democrática e mobilidade, ao final eu vou pedir para vocês se dirigirem lá fora novamente. E aí lá a gente vai começar o debate com algumas perguntas norteadoras, para a gente pensar, para a gente refletir sobre a nossa realidade, sobre o nosso bairro e sobre a nossa cidade. E a partir dessas perguntas que a gente vai começar a pensar em propostas, onde vocês terão poder de fala e sugerir propostas. Vai ter o pessoal da comissão, vai ter o pessoal da prefeitura lá para mediar, para relatar, para fazer os registros dessas propostas durante esse grupo de trabalho. Então, é um momento de troca, onde vocês vão falar, conhecer outras pessoas que têm propostas parecidas, propostas diferentes, e ao final desse grupo de trabalho, a gente volta aqui para o auditório, então, 11 horas, para a gente fazer a leitura dessas propostas. Então, cada grupo vai apresentar para os outros o que debateu, o que propôs. Tudo bem? Então, a gente vai agora, 9h30, se dirigir para os grupos de trabalho, até as 10h45. Aí a gente faz um intervalinho e 11 horas volta aqui para o plenário. Tudo bem? Então, para o pessoal, para o grupo de trabalho de mobilidade, meio ambiente e gestão democrática, eu já peço a gentileza que se dirijam até a entrada daqui do auditório. O pessoal da secretaria já está indo lá. E o pessoal de habitação podem ficar aqui mesmo, que a gente vai fazer a discussão aqui no auditório. Tudo bem? Então, a habitação continua aqui e os outros grupos lá na entrada. Obrigado por enquanto. Senhoras e senhores, por favor, ocupem seus assentos. Lembrando a todos que todas as propostas colocadas nesse encontro serão sistematizadas pela comissão organizadora e serão levadas para discussão nos dias 26 e 27 de abril de 2025, na 8ª Conferência da Cidade de São Paulo. Essas propostas, elas foram levantadas, estão sendo levantadas nos 4 temas que nós já mostramos aqui para vocês, que vocês participaram, e lá na Conferência das Cidades é que serão decididas 12 propostas que nós encaminharemos para o Governo do Estado, na Conferência Estadual, em junho de 2025, e lá os nossos delegados votarão e serão eleitos novamente para representar São Paulo junto ao Governo Federal no Ministério das Cidades. Então, agora, nós vamos chamar a Tereza, que vai ler as propostas que foram tiradas pelo grupo de habitação. Tereza? Meu Deus, que responsabilidade. Deixa eu só ver. Eu vou ficar na luz.
Bom dia a todas e todos. Quero cumprimentar a nossa secretária, Elizabeth França, e a todos os representantes do Poder Público e a comissão. Bom, a nossa pauta foi habitação, foi bem calorosa, né? Algumas coisas e dúvidas que a gente colocou, mas foi muito interessante pela mediação da mesa que estava com a gente. Então, vamos lá. A primeira questão que a gente apontou foi pensar na habitação além da produção de moradia, ou seja, das paredes, qualificação do entorno, infraestrutura e equipamentos públicos, né? Não pensar na moradia simplesmente sem o posto de saúde, sem educação, sem cultura, sem mobilidade, sem as questões climáticas a serem propostas e discutidas. Importância dos conselhos gestores, e aí a gente tratou muito dessa questão, porque entra em uma das pautas que é a gestão democrática e participação. Então, a gente entende que o conselho gestor é muito importante, porque traz a participação da sociedade civil. Citando para os conselhos gestores, né, como uma proposta de conscientização e como forma de urbanismo social, né? Então, a gente entende que o urbanismo social, quando você trata nas questões dos conselhos gestores, você consegue trazer toda a gestão pública para dentro dessa discussão e discutindo a cidade como um todo. Entender que entender que a reocupação, né, das áreas que foram removidas pela prefeitura, né, por alguma proposta de plano de urbanização das favelas, em razão dessa demora, a gente tem essas reocupações, porque não entra na mesma paridade, né, remoção e construção e retorno dessas famílias para essas moradias. Então, a gente entende que precisa ter uma celeridade aí no processo e que a prefeitura precisa ver com outros olhos essas questões de tratar a remoção e construção e retorno na mesma proporcionalidade. E a quarta questão, que também foi uma pauta muito discutida por nós, e até para entendimento, né, do grupo, a regularização fundiária, né? E a gente entende que existem as questões dos riscos, e nós citamos, inclusive, que não é só mais o risco hidrológico e geológico, mas também o tecnológico. Haja visto que a gente vê aí com as questões do Pio Jurubatuba, onde a maioria das comunidades estão localizadas embaixo dessas linhas de transmissão, da Transpetro e da Enel, né? Então, essa questão da regularização, a gente precisa ter como mote também e como proposta que haja também a formalização dos conselhos gestores para discutir isso. Até porque a gente entende também que com essa questão da regularização, a gente também diminui um pouco dessa questão de remoção e a demora na construção, porque a questão da terra está muito difícil, principalmente aqui no nosso território, né? Então, não há muitas terras para se construir para atender essas famílias. A outra questão que nós estamos trazendo é a implantação dos conselhos gestores nos programas de regularização fundiária, para também discutir essa questão da cidade. E, por último, nos planos de urbanização de favelas, após a entrega dos condomínios e as unidades habitacionais, haja um acompanhamento do pós-implantação, porque a gente vê que há ainda uma vacância, né, um vácuo muito grande, para que esse documento, essa regularização e essas famílias que são originais do projeto, elas estejam nas finalidades que foram de competência da discussão do Conselho Gestor e do plano de urbanização de favelas e da discussão da nossa cidade. É isso. E aí eu só queria deixar aqui mais um ponto que a gente acabou não colocando,
que é a sobreposição dos instrumentos urbanísticos quando a gente tem a implantação dos PIOs, né? Muitas vezes eles acabam entrando em áreas de ZEIS e acabam não tendo como prioridade uma cadeira do Conselho Gestor de ZEIS para compor esse conselho das AIUs, que são as áreas de intervenção urbana e os planos de intervenção urbana dos territórios. Então, a gente precisa colocar essa cadeira lá para garantir a discussão e a participação popular. Obrigada. Muito obrigado pelas palavras, por todo o apoio aí da Tereza, toda a contribuição. A gente percebe que ela é bastante entrosada, né, conhecedora do assunto. Bastante. Muito obrigada. Agora nós vamos chamar então a Heloíse. Mas qual tema que não tem? Meio ambiente e mobilidade. Que vai então colocar as propostas do meio ambiente e mobilidade. Deixa eu ver se vem aqui no claro. Bom, boa tarde. Nós acabamos juntando dois temas. Opa, oi. Acabamos juntando dois temas num grupo só. É claro que os assuntos acabam se cruzando, mas foi bastante intenso. Eu vou falar aqui primeiro o de mobilidade, né? Esse incentivo ao transporte coletivo e melhorar a segurança para o uso espera lá. Para o uso. Na realidade, teve também uma questão que desse incentivo era também você não só incentivar o transporte coletivo, como também o transporte em nível de bicicleta ou o pedestre, e aí você precisava ter o incentivo passava pela segurança, é isso, né? Para o ciclista ou para o pedestre. Pesquisas e consultas e estudos de mobilidade para todos os meios de transporte. Isso daqui vem decorrente da necessidade de que as mudanças que são feitas não chegam à consulta do bairro. Então, é uma questão que é importante para poder não ser feito... Tá bom. Conclusão das obras, questão do monotrilho, que está parado, né? Centralização das informações das linhas em terminais e pontos de ônibus, manutenção dos equipamentos de sinalização, como semáforos, manutenção dos equipamentos como semáforos, ônibus e mais linhas circulares dentro dos bairros, faixas exclusivas e sinalizações inteligentes. Isso daqui já é da parte de meio ambiente, né? Na realidade, exigir das empresas privadas as regras de política reversa, né? De logística reversa. Promover a educação ambiental, que a gente fala, a educação ambiental é importante através das crianças. Promover o conforto na caminhabilidade, sombra, arborização, disponibilidade de água potável gratuita, aumentar os tempos de travessia de pedestres e semáforos mais inteligentes voltados ao pedestre. Rever a legislação urbana e edilícia de forma a incentivar soluções sustentáveis em projetos urbanos e de edificações. Incentivar planos e projetos que considerem a cidade esponja. Promover maior comunicação das ações da prefeitura, aumentando a participação popular na tomada de decisões. É isso. Ok, Luiz, muito obrigado pela participação. E agora, então, nós vamos chamar
é o Nicolas e o Jefferson, é isso? Que vão apresentar sobre as propostas de gestão democrática. Jefferson quer começar? Ele vai iniciar? Ok. Sua letra média? Por acaso? Essa aqui é a sua letra, você vai entender? Vamos lá. Senhoras e senhores, bom dia a todos. Meu nome é Nicolas e eu vou apresentar as propostas da gestão democrática. Bom, a primeira proposta da gestão democrática é oportunizar o acesso amplo dos jovens ao Bolsa Atleta e demais iniciativas de formato ao esporte na região. A segunda proposta é fomentar a criação de comissões regionais para criar, acompanhar, fiscalizar os conselhos locais e garantir a execução das políticas públicas no território. A terceira proposta é que os conselhos da educação do esporte, crianças e adolescentes e conselhos da juventude criem seus conselhos regionais. Contribuindo com a comissão, nós também sugerimos, na verdade, a criação do Conselho Participativo das Gerações, envolvendo criança, adolescente e também o adulto e idoso. Então, seria um fórum que enfatiza aspectos de integração e troca de experiência entre jovens e idosos com desenvolvimento no planejamento regional, valorizando a voz ativa de jovens e idosos para o planejamento e execução das políticas públicas. Muito obrigado pela colaboração de vocês também. Bom, gente, chegamos ao final aqui do nosso encontro. Lembrando, então, que todas as propostas serão levadas, todas as propostas lidas serão levadas para a comissão organizadora e lá faremos a sistematização junto com todas as propostas dos encontros que no início do da nossa reunião eu falei que nós temos planejado 15 encontros. Então, nós vamos lá a cada CEL, a cada CCJ, a cada cantinho da cidade aí, nós estamos colhendo as informações para sistematizar num único documento, que será levado, então, à 8ª Conferência da Cidade. Enfim, quero agradecer a todos vocês, que tiraram um tempinho do sabadão para estar aqui com a gente. Quero agradecer a gestão do CEL Campo Limpo, ao Brandão, que está lá no som, que nos atendeu aqui com bastante precisão, e a Fernanda, que é a coordenadora de cultura aqui. Quero agradecer, então, novamente, o Marcos, que está aqui com o grupo dele. Novamente, aí, parabéns pelo seu trabalho. O Jefferson, que é o presidente da Sim Saúde. A nossa secretária adjunta, Júlia Gereissati. A nossa secretária e presidente da comissão organizadora, Elizabeth França. A Lília Andrade, da Suma Uma Paz, e todos os presentes, e novamente, referenciar as mulheres, porque hoje é nosso dia. Então, em nome de toda a equipe da Secretaria e da Comissão Organizadora, nosso muito obrigado a todos que nos receberam, e assim como nós acreditam que as mudanças começam aqui, A cada discussão a gente pode encontrar uma alternativa de mudança. Um bom retorno a todos, fiquem com Deus, mas antes a gente tem que tirar foto, senão elas me matam. A foto. Então, eu gostaria que todos vocês se levantassem, viessem até aqui à frente do palco.